Olá, vamos dar sequência e vamos ver também outros tipos, né, de mídias aqui, regras que nós podemos aplicar e trabalhar. Eu vou tirar aqui esse mídia para impressora, como a gente tinha feito, e vou colocar aqui para a tela mesmo. Então, mídia e screen. Só que em vez de utilizar o máximo width, eu vou deixar somente o width. É um cuidado aqui, ó, que vocês têm que tomar, tá joia? Vamos entender por quê. Vou colocar aqui uma regra, pode ser para o fundo mesmo, um body. Ok, perfeito. E aqui eu vou colocar uma cor de fundo, um background. Background pode ser uma cor mais escura. Vou deixar aqui um tom de cinza escuro. E aqui uma cor branca para o texto. Ok, perfeito. Feito isso, ele só vai aplicar esse meu CSS, essa minha regra, se a tela for exatamente 480 pixels. Ctrl S aqui. Vamos entender a diferença. Repara, essa largura é de 480 pixels, as outras não são. Se eu testar isso, né, em uma largura um pouquinho menor, vamos colocar aqui, em vez de colocar uma largura menor, vamos colocar aqui 479. Vamos lá. Ele já não funciona. Então tem que ter um cuidado muito grande com isso, tá joia? Eu costumo usar apenas os parâmetros aqui, sempre máximo e mínimo. Por quê? Se ele não for exatamente 480, você viu que a regra não vai ser aplicada. Então é interessante que você trabalhe aqui, ó, com aqueles parâmetros que nós falamos aí, né, do máximo e do mínimo. Você pode também trabalhar para, deixa eu selecionar ele, Ctrl C, vou colar aqui embaixo para a altura, tá joia? Deixa eu ensinar uma coisa para quem não sabe. Você pode selecionar o código e clicar aqui em cima, que ele minimiza ele ali. Então, para não perder o código, eu vou estar fazendo isso aí. Aqui, então, em vez de máximo width, poderia ser 8. Então, eu quero que esse CSS seja aplicado se a altura máxima ali no meu dispositivo for igual a 1024. Ctrl S, vamos ver aqui, ó. Todas elas, creio que são, né, de 1024. Aqui embaixo ele mostra 1024. Aqui são 372. Então, como eu coloquei máxima, todos estão abaixo, aliás, de 1024. Então, ele aplicou a regra ali em todos. Vamos supor aqui que fosse, vou voltar para lá, que fosse uma regra de um máximo. Vamos fazer aqui, ó. Lá tem uma de 800. Então, eu quero que para no máximo 800 de altura, pegue essa minha regra. Vamos visualizar. Esse não deu, porque esse já tem 1024 de altura. Nesse aqui, ó, deu, porque a altura é pequena, 372. E nesse aqui também deu, porque a altura chega no máximo 800. Nesse que a altura foi para 1024, ele não aplicou. Então, dá para vocês colocarem aí também como altura tranquilamente. Outra coisa aqui que é interessante, né? Vamos fazer outra aqui. Deixa eu selecionar. Ok. Minimizar. Vou colar novamente aqui para dar uma terceira regra. Largura máxima até 480, pode ser até essa mesmo. Ele aplicou essa minha regra aqui. Vamos fazer o seguinte, se eu abrir, né, com o navegador, deixa eu testar aqui com um dos navegadores, Firefox. Tem que ser sempre no arquivo aqui, que senão não funciona não. Ok. Então aqui uma coisa bem interessante, né, ele carregou. Repara que tá funcionando aqui a resolução independente, né, de eu redimensionar a página. Qualquer largura que tiver, ele vai continuar funcionando o meu CSS. Mas por que isso? Se a minha regra aqui está falando que o tamanho, só apenas para ele aplicar essa regra, quando tiver um tamanho máximo de 480 pixels. Aí que entra, né, o meu alerta. Toma muito cuidado com as outras regras que vocês já criaram. Ele sempre vai mostrar o fundo preto e a letra branca ali, independente do que eu colocar aqui para baixo. Por quê? Porque eu estipulei que se a altura máxima for de 800 pixels, é para ele fazer isso. Então, por exemplo, se eu tiro essa regra, eu cancelei ela, vou dar um Ctrl S. O que vai acontecer a partir de agora? Ele cancelou a altura, ele não está trabalhando mais com a altura. Vamos recarregar a página para a gente visualizar. Recarreguei. Deixa eu voltar aqui com o meu Firefox está dando esse errinho aí.
Beleza, então ele já assumiu aquela formatação. Agora, se eu redimensionar ele e ele chegar a uma largura que foi estipulada lá, ó, que é 480 pixels, então para cá ele não vai dar. Ó. Chegou em 480, funcionou, já deu certo. Então tomem cuidado com as regras que vocês criaram e usem também aqui os ajustes de máximo e mínimo, porque se eu deixar apenas o id de 480, somente quando redimensionar certinho aqui ó, no 480 exato ele ficaria com aquele CSS. Então tomem cuidado com isso aí.